Podcast Rita Lee, discografia comentada. Um projeto produzido e apresentado por Beto Feitosa para ziriguidum.com. A hora é a vez de quase fechar o capítulo de Rita com os Mutantes. Os Mutantes já estavam vivendo em clima de comunidade na Serra da Cantareira, bairro afastado e de mata em São Paulo. Sexo, drogas, rock and roll e muitos problemas. Tudo ao mesmo tempo e no mesmo lugar. O grupo estava em busca de novos ares, novas experiências, novos formatos para as suas apresentações. No dia 5 de março de 72, os Mutantes fizeram um histórico show na praça central da cidade de Guararema, em São Paulo. Eles estacionaram um ônibus Mercedes-Benz todo colorido e durante 5 horas se apresentaram em um palco montado no teto do ônibus. O público da cidade foi chegando aos poucos, curtindo, especialmente quando Rita cantou José, a música que eles conheciam da rádio. E aquele evento transformou o dia da cidade. O prefeito entregou flores para Rita, o pipoqueiro distribuiu pipoca de graça, a padaria deu pão de graça. Todos em estado de agradecimento por aquele momento inusitado. Já em março chegava às lojas Mutantes e seus Cometas no país do Bauretes. O nome do álbum é uma homenagem ao amigo Tim Maia. A jornalista Cris Fuscaldo, autora do livro Discobiografia Mutante, conta. E eles tinham conhecido o Tim Maia, né? Enfim, já tinham conhecido o Tim Maia, mas estavam convivendo mais com o Tim Maia. E o nome do disco é uma homenagem a Tim Maia, né? Que Tim Maia foi fazer um show em Bauru, encontrou os Mutantes, sabia que eles gostavam de maconha, e aí brincou. Aqui não é a terra daquele sanduíche, o Bauru, mas o que eu quero é um Bauretes, né? E aí Bauretes pegou como apelido, um dos apelidos da maconha, né? Até hoje muita gente usa esse nome para falar da maconha. E os Mutantes deram então o nome do disco, Mutantes e seus Cometas no país do Bauretes. Cris conta sobre a fase que a banda vivia. E esse disco, apesar de não ter sido tipo o disco mais bombado, o disco mais vendido, né? Foi um disco que não foi muito bem perto dos outros na carreira dos Mutantes, mas eu acho ele um disco muito emblemático, porque ele traz uma banda já mais madura, uma banda já cheia de experiência de vida, né? Porque é um momento em que eles já estão construindo casas na Serra da Cantareira, né? Compraram terrenos lá, então já estão fora da casa dos pais, né? Vivendo uma certa independência e liberdade, e toda a influência da psicodelia nesse momento, né? Com muito consumo de LSD, inclusive esse espaço na Serra da Cantareira era muito propício para isso, né? Para usar algumas drogas e poder aproveitar essas ondas, né, num lugar calmo, tranquilo, envoltos pela natureza, e ensaiando, tocando, criando, né? Então é um disco mais adulto, né? Cris Fuscaldo também comenta algumas músicas do álbum. E, bom, esse disco tem algumas faixas que eu considero muito emblemáticas da história dos Mutantes, por vários motivos, né? A gente tem, por exemplo, Cantor de Mambo, que é uma parceria de Arnaldo Batista, Elcio Decário e Rita Lee, que é uma brincadeira com Sérgio Mendes, né? Uma homenagem a Sérgio Mendes, o niteroense que se mudou para os Estados Unidos, né, na época da Bossa Nova, e ficou por lá. Beijo Exagerado é uma faixa de Arnaldo, Rita e Sérgio Dias, que era, na verdade, uma música chamada Casa da Mônica, só que era uma música, tinha uma letra dedicada a um prostíbulo que se chamava Casa da Mônica, e aí a censura vetou, e aí eles mudaram a letra toda, a melodia é a mesma de Casa da Mônica, mas a música virou Beijo Exagerado. Tem também outra que passou por essa questão, né, sofreu com essa questão da censura, é A Hora e a Vez do Cabelo Nascer, que é de Arnaldo, Rita e Sérgio e de Liminha, que na hora que eles falam, né, meu cabelo é azul e amarelo, alguma coisa assim, verde, não sei o que, a censura achou que estava fazendo uma coisa com a bandeira, nananã, e aí pedem para eles cortarem, eles não cortam, mas botam um super efeito em cima, então fica meio confuso na hora que vem esse verso, mas se a gente prestar atenção, tá lá a letra, dá para entender. Eles enfrentaram, né? 1972 foi um ano em que a censura estava pegando muito pesado, né?
Era um ano, curiosamente até, que os Gilberto Gil e Caetano Veloso estavam voltando do exílio, né? Tinha algumas negociações de volta de exilados, mas a censura continuava muito forte. E, para mim, tem uma música que é muito linda, sensível, delicada nesse disco, que é a Balada do Louco, né? Que é uma parceria de Arnaldo com Rita, e que parece que já parece que tá falando do Arnaldo, e do Arnaldo que a gente veio a conhecer depois, né? E é muito bonito porque essa música tem também a cítara, né? Sérgio Dias conheceu a cítara através de Ravi Shankar, que era guru musical do George Harrison, né? Do ex-Beatle. E quando Ravi Shankar veio ao Brasil em 1971, e o Sérgio bota a cítara nessa música, na Balada do Louco, né? Balada do Louco é um dos grandes clássicos dos Mutantes, mas que ficou muito popular na gravação que Ney Matogrosso fez para o seu LP Bugre, de 1986. Nesse mesmo ano, a música também ganhou uma versão no álbum da cantora e atriz paulistana Cida Moreira. Ela conta: eu tenho quase a idade que a Rita tinha quando morreu, né? Eu cresci, fiquei adolescente, consumindo o que de melhor existia na música em São Paulo, né? E assisti muitas e muitas vezes Os Mutantes. Estive com a Rita em muitas ocasiões, depois ela com a Lucinha Turnbull e tudo mais, e assisti o final dos Mutantes, um pouco melancolicamente, mas enfim. Os Mutantes eram um parâmetro de ousadia, de alegria, de música maravilhosa, música, não é música jovem, a música deles falava da juventude deles, que era, na época, a nossa juventude, né? No momento em que falava os anos 70, final dos anos 60, né? Então, realmente, era uma verdadeira epifania do que vivíamos naquela época. Eu ainda bastante adolescente, em 67, eu tinha 14 anos, e eu estava, inclusive, no Teatro Record, naquele grande final do festival, onde Sérgio Ricardo jogou violão e tudo mais. Então, Os Mutantes, para mim, eram um ponto de ousadia, de coragem, de beleza, de tudo. Aí, é claro que eu conheci, na época, a Balada do Louco, e eu sempre amei essa música muito, 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 muito. Se Eles São Bonitos, Sou Alain Delon, esse tipo de verso batia muito com aquilo que a gente achava que a gente poderia ser mesmo, né? Mas louco é quem me diz que não é feliz. Quando a gente descobria que essa invenção interna de um novo momento, de uma quebra de parâmetros, de uma vida própria, de uma liberdade, essa música representava também um momento muito, muito rico e verdadeiro. Passados-se muitos e muitos e muitos anos, em 84, eu já cantando profissionalmente, eu lembrei desta música novamente e coloquei essa música no meu repertório de shows. Isso em 84. E era realmente um estouro quando eu começava a cantar, porque as pessoas se lembravam e se identificavam com essa canção. Eu, inclusive, uma vez estava fazendo um show meu cantando no Sesc Pompeia, e o Arnaldo Batista veio me assistir, né? E então foi uma coisa muito linda ver aquele menino lá, né, daquele jeito já, lá vendo, e nossa, foi uma emoção muito indescritível. Depois também, aí em 86 eu fui fazer um disco na Continental, com produção do Wilson Souto Júnior, direção artística do Gil Reis e do Arrigo Barnabé, e aí fizemos um arranjo maravilhoso do Bozo Barretti para esta música, e convidamos Serginho Dias para fazer guitarra. Ele veio fazer a guitarra e foi uma gravação linda, 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 linda. E aí, apesar de tão linda, apesar de tão forte, apesar de tudo, eu tive uma questão muito importante, muito triste na minha vida, porque na mesma época, aliás, na época em que meu disco ia sair,
veio o Ney cantando a mesma música, né? Numa questão, assim, um não entendimento meu dessa coisa, né? É um assunto bastante delicado e que eu guardo para mim todas as questões que foram pensadas e foram faladas e tudo mais. Então, a minha gravação, evidente que a Continental era uma gravadora, né, modesta, o investimento numa cantora como eu também era muito modesto, então não se podia fazer frente, né, a uma gravação de Ney Matogrosso, né, pela Polygram, né? Então foi isso. Mas o que acontece é que essa música perpassa toda a minha vida. A minha relação de amor com a Rita Lee é impressionantemente forte e viva. Eu consumi tudo que a Rita fez, consumi no melhor sentido. Eu vivenciei, eu me emocionei, eu fiz parte de uma juventude que cresceu nisso tudo no Brasil, na época da ditadura e tudo mais. Então, o que eu tenho a dizer da Balada do Louco é que a Balada do Louco na minha vida é um fundamento musical, como alguns outros, vários outros, mas ela é um fundamento musical de verdade. Até hoje eu canto, não em shows e tal, mas as pessoas ainda me pedem e eu tenho sempre o maior prazer em cantar essa maravilha de música novamente. E a Rita Lee foi quem ensinou pra gente todo esse monte de coisas que a gente acha que sabe agora, né? E é isso. Rita Lee, amor da nossa vida, um grande amor. A música é uma parceria de Rita com Arnaldo, mas que na versão do disco foi cantada por Sérgio. Rita pretendia cantar, mas Arnaldo alegou que sua voz era muito macia e juvenil. Rita teve, inclusive, que mudar a letra para que Sérgio cantasse, como ela conta no seu livro Outra Autobiografia. Os versos originais diziam, abre aspas, se elas são bonitas, sou Brigitte Bardot. Se elas são famosas, sou Luz del Fuego. Mas louca é quem me diz e não é feliz. Fecha aspas. Em 1998, quando retomou a música em seu álbum Acústico MTV, Rita recuperou a ideia original e trouxe de volta para o feminino. Virou Balada da Louca. Essa faixa também marca a estreia em estúdios brasileiros do uso de 2 instrumentos, a cítara de Sérgio e a alto harp de Rita. O disco abre com Posso perder minha mulher, minha mãe, desde que eu tenho rock and roll, uma carta de intenções e amor baseada em Blue Suede Shoes. E vem mais rock. Vetada pela censura, a música Cabeludo Patriota virou A Hora e a Vez do Cabelo Nascer. A censura implicou justamente com o termo patriota, quem diria. Mas ao invés de mudar a letra, repetiram a farsa de colocar ruídos em cima das palavras cortadas. Verde, amarelo e caspa. Abre aspas. É plasticamente feio, meus filhos. Fecha aspas. Aconselhou a censura responsável. No documento oficial que seguiu para aprovação, a letra foi com as palavras alteradas. Mas no disco dá para ouvir claramente o que cantam. Abre aspas. O meu cabelo é verde e amarelo, violeta e transparente. A minha caspa é de purpurina, minha barba azul anil. Fecha aspas. Outra que teve problemas com a censura foi Casa da Mônica, que virou rock beijo exagerado e ganhou uma letra nova. O título original era referência a um famoso prostíbulo de Porto Alegre. A música é claramente inspirada nos Rolling Stones, incluindo os famosos vocais de Brown Sugar. Mas um rock é Dune Boogie, com referências ao LSD que a censura não captou. Rita canta a bela Vida de Cachorro com a voz suave da roqueira bossa nova. Já na recriação de Rua Augusta, repete o timbre agudo debochado que fez sucesso em Top Top. Rita, Arnaldo e Elcio Decário assinam Cantor de Mambo, uma homenagem torta ao compositor Sérgio Mendes, que havia dado uma esnobada na banda. Com quase 10 minutos de duração e já anunciando o caminho que os Mutantes iam seguir, a faixa título traz um improviso coletivo, cheio de temas diferentes, climas e ritmos. 2 pés no som do rock progressivo, espaço para virtuosos. Foi gravada em um único take, e lá no final cola a regravação de Tempo no Tempo, do primeiro álbum do grupo. O álbum tem ainda a vinheta brincadeira Todo Mundo Pastou, que aparece 2 vezes, fechando o lado A e o lado B. Cris Fuscaldo fala sobre o álbum. Mutantes e seus Cometas no País do Bauretes é o último disco dos Mutantes com Rita Lee, né? Logo depois ela sai da banda, tem aquela polêmica em que ela sempre disse que foi expulsa
Outros mutantes dizem que não, que ela quis sair. Segundo as minhas apurações na época da escrita do livro, ela foi expulsa pelo Arnaldo Batista numa briga de namorados, mas o Sérgio, o Liminha e o Dinho pediram para ela ficar, quase que imploraram, mas aí ela, com seu orgulho feminino, falou que não, né? Já que ela tinha sido expulsa, ela realmente ia embora. E, de fato, foi, né? E Mutantes acabou indo para outro lugar, né? Foi para a banda, virou uma banda de rock progressivo. Enfim, Mutantes mudou completamente o perfil. É nítido nesse álbum o espaço cada vez menor para Rita, para brincadeiras e experiências. Apesar de ainda estar com sua formação clássica, os Mutantes já são outra banda, sem espaço para Rita. Mas ainda tem mais um capítulo. Podcast Rita Lee, discografia comentada. Apresentação, roteiro e produção, Beto Feitosa. Gravação, edição e coprodução, Crica Amorim, na Caverna Estúdio. Assessoria de imprensa, Ana Paula Romeiro. Assessoria de mídias sociais, Webduzido. Auxílio de pesquisa, Daniel Fernandes e João Senseve. Logo, João Pinheiro. Fotos, Alexandre Moreira. O projeto conta com o incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas, SMC, por meio do edital Fomentão.